Graças a Deus, louvamos a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder liberar uma palavra do Senhor para essa igreja, amém? Quem está com expectativa nos homens? Quem está em expectativa em Deus aqui essa noite? Então abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. É um capítulo muito conhecido. Atos, capítulo de número 9. Todos encontraram? Atos é o primeiro livro depois dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer uma leitura um pouco longa, para que a gente possa compreender a mensagem dessa noite, amém? Capítulo 9 de Atos diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco,
demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Porém, o plano de Deus chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no à noite e colocaram num cesto e desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o ao apóstolo e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhes a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no a Cesareia e dali enviaram a Tarso. Glória a Deus. Temos aqui a história de conversão de Saulo de Tarso, um dos maiores perseguidores do cristianismo de sua época. Seu currículo inicial foi escrito com o sangue dos cristãos. Agia de forma truculenta contra os cristãos. Sabe, irmãos, os prendia, os açoitava, os torturava, mas tudo isso revelava o ódio de Saulo, não propriamente aos cristãos, mas demonstrava o ódio contra o próprio Cristo, como ele mesmo relata ao rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, verso 9, quando ele diz: eu também estava convencido de que deveria fazer o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. O que mais incomodava, sabe, irmão, Saulo, era o fato de que ele ouvia, na época, os cristãos falando em Jesus, dizendo que Jesus era o Messias, dizendo que Jesus teria ressuscitado, que ele sim era o verdadeiro Messias. Isso irritava Paulo. Todo esse ódio de Saulo pode ser explicado por suas origens e por sua formação religiosa. Para quem não sabe, Saulo era hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, e pertencia à ala mais radical do judaísmo, que era a seita dos fariseus. Ele era um profundo conhecedor e praticante da lei judaica. Ele não só conhecia, mas praticava, acreditava piamente nisso. Era um homem zeloso, que passou a estar verdadeiramente, ele pensava que verdadeiramente estava servindo a Deus, quando perseguia a igreja do Senhor. Sua conversão no caminho de Damasco foi um dos maiores acontecimentos da igreja após o Pentecostes. O que ele não sabia era que Deus estava dando continuidade ao seu plano de levar o evangelho a todo o mundo, como nós podemos ver aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 9, verso 15, quando Jesus, na época, disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Saulo, ele era uma peça fundamental do plano de Deus naquela época, mas ele não sabia ainda disso. De hebreu zeloso se tornou um apóstolo dos gentios, de perseguidor passou a ser perseguido, de fariseu legalista se tornou um proclamador da graça de Deus. Até aquele momento, Saulo havia agido como um animal selvagem, lutando contra os aguilhões, mas Deus o tornou como um vaso de honra para pregar o evangelho até os confins da terra. Por mais difícil que fosse a situação naquela época para os cristãos, como também não é hoje, nós temos que compreender uma coisa: assim como foi no passado, também é hoje no presente. O Senhor não havia perdido o controle da história. Entenda isso essa noite. O Senhor nunca perdeu o controle da minha e da sua vida. O Senhor nunca perdeu o controle da minha e da sua história. Amém? Tudo está nas suas mãos. Todo o poder está em suas mãos. Quase 30 anos depois desse episódio, Paulo escreve a Filipenses, capítulo 3, verso 12, onde ele faz algo fantástico. Ele diz assim: Cristo me conquistou na estrada de Damasco. Cristo me conquistou na estrada de Damasco.
Você que está me ouvindo nessa noite, eu te faço uma pergunta. Onde Deus te conquistou? Qual foi o momento da sua história, da sua vida, onde você teve esse encontro com Deus? O tema da mensagem dessa noite é no caminho de Damasco. Amém? Foi na estrada de Damasco que os seus olhos espirituais haviam sido abertos. Embora os seus físicos estivessem fechados, mas os seus olhos espirituais foram abertos por Jesus. Saulo estava a caminho de prender os cristãos, mas foi naquele caminho que ele foi preso pelo Senhor. E nunca mais ele saiu das mãos do Senhor. Nunca mais nós sairemos das mãos do Senhor, porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou para uma obra. Amém, irmãos? A partir desse texto que acabamos de ler, capítulo 9 de Atos, que lições podemos aprender através da vida de Paulo no caminho de Damasco? O que nós podemos aprender com esse grande homem de Deus? Primeiro ponto importante, primeira lição que possamos aprender nessa noite é: no caminho de Damasco, Deus exerceu a sua soberania. Para quem quer anotar, eu vou repetir. No caminho de Damasco, Deus exerceu sua soberania. Ele escolheu Saulo, e sua conversão é uma evidência da graça soberana do Senhor. Saulo não se converteu, ele foi convertido. Saulo estava caçando cristãos para prendê-los. Cristo estava caçando Saulo para salvá-lo. A salvação de Saulo não foi uma iniciativa que partiu dele, foi de Jesus. Não era Saulo que estava buscando a Jesus, era Jesus quem estava buscando a Saulo. Não foi Saulo que chamou por Jesus, foi Jesus quem chamou o nome de Saulo. A salvação é obra exclusiva de Deus. Saulo não é alvo, não é salvo por méritos. Ele era um perseguidor, era uma fera selvagem, era um assassino, um homem implacável, um homem insensível. Mais tarde ele entendeu isso quando em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, ele disse: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que possamos ter esse mesmo entendimento essa noite, que a salvação não é por nossos méritos ou obras, mas pela graça de Deus, conforme Efésios capítulo 2, verso 8, nos diz: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele te escolheu e te separou para um propósito que será cumprido na sua vida e através da sua vida. Que você crê nessa noite, diga glória a Deus. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Repito, eu não sei onde foi que o Senhor te chamou, mas Paulo, ele chamou em Damasco. Ali foi o dia mais importante da vida daquele homem. Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas. A segunda lição que podemos aprender através da vida desse homem na estrada de Damasco é: no caminho de Damasco, Deus trocou as lentes de Saulo. Eu vou repetir. No caminho de Damasco, Deus trocou as lentes de Saulo. Foi preciso Saulo ser jogado no chão e ficar cego para ele se converter. O rei Nabucodonosor precisou ir pastar nos campos com os animais para se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Saulo, touro furioso, se tornou agora um cordeiro dócil. Isso nos mostra, irmãos, que a graça de Deus é irresistível e que o chamado de Deus é irrecusável. O ódio, o rancor, a raiva e o ressentimento são sentimentos que nos tiram o entendimento e nos levam a uma cegueira espiritual. Era o que Paulo tinha, movido por ódio, por rancor, por ressentimento aos cristãos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o próprio Paulo diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As lentes de Saulo estavam distorcidas. Era preciso corrigi-las, pois somente assim ele, Saulo, enxergaria o propósito
propósito de Deus em sua vida. Saulo reconhece que precisa ser guiado pelo Senhor. A sua autossuficiência acabou no caminho de Damasco. Aquele homem arrogante, aquele homem prepotente, aquele homem que tinha autoconfiança de si, que acreditava somente na lei, nas obras e nele mesmo, ali, naquele momento, quando ele cai, não sei se foi de um cavalo, o texto não deixa isso bem claro, mas ele caiu ao chão. E a luz foi muito forte, irmão, porque se o sol de meio-dia já é forte, a luz que brilhou nos céus foi mais forte do que a luz do sol, ao ponto de cegá-lo. Esse homem truculento, autossuficiente, arrogante, prepotente, irmãos, ele agora pergunta humildemente, quando ele cai no chão, cego: que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Eu não sei se foi isso que você perguntou no dia que o Senhor te encontrou. Que farei, Senhor? Agora Paulo não tem mais domínio sobre si. Em Damasco, ele se entrega 100% a Jesus. Paulo não guiará mais ninguém. Paulo vai ser guiado pelo próprio Deus. Ele se rende naquele momento para o Senhor. Ele se despojou de si mesmo, de tudo aquilo que ele tinha, todo o conhecimento, toda a fama, todo o poder, toda a autoridade que ele tinha, ele entregou naquele dia em Damasco. E ele disse: Senhor, agora eu sou teu, leva-me para onde tu quiseres. Paulo agora quer ser guiado. Paulo agora tem um Deus. Nessa noite, que o Senhor possa trocar suas lentes espirituais, como ele trocou as lentes de Saulo. Assim como ele também trocou as lentes daquele cego de Betsaida. Assim como ele também, Jesus, trocou as lentes dos discípulos. Que você e eu também possamos enxergar o propósito de Deus na nossa vida. Terceira lição importante dessa noite. No caminho de Damasco, não questione, diga para o seu irmão, não questione, apenas obedeça. Diga bem alto, irmão, a fé vem pelo ouvir, diga: no caminho de Damasco, não questione a Deus, obedeça. Aleluia. Paulo era um homem culto, Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem profundo conhecedor da lei. Paulo estudou filosofia e poesia grega. Paulo trocou cartas com o filósofo Sêneca, para quem não sabe. Paulo foi educado aos pés do maior mestre da lei daquela época, chamado Gamaliel, onde ele recebeu uma fina educação religiosa e cultural. Tudo isso lhe fez resistir à lógica divina. É incrível como um homem de tamanho conhecimento, envergadura intelectual, conhecedor profundo da lei, não conseguiu entender quem foi Jesus. Se alguém conhecia de lei, irmãos, mosaica, quem conhecia a Torá profundamente, era Paulo. Ele conhecia tanto que ele agia com profunda convicção. Ele achava que tudo o que ele estava fazendo era certo. Deus estava aprovando aquilo. Sua conversão não foi um truque de mágica. A conversão de Paulo não foi uma hipnose, irmãos. Jesus naquele dia foi assertivo, diga para o seu irmão, foi assertivo. Jesus apelou para a razão que estava na mente de Paulo e para o seu entendimento. Por que Jesus foi assertivo naquele dia, irmãos? Porque ele diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti
recalcitrar contra os aguilhões. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, tu não sabe o que te espera. Tu não sabes o que te espera. Naquele dia, Saulo fez duas grandes descobertas. Primeira descoberta de Saulo em Damasco. Ele descobriu, através de uma voz audível, Jesus de Nazaré estava vivo. Quem está vivo aqui nessa noite, irmãos? Acho que você não entendeu o que eu disse. Paulo fez a maior descoberta da sua vida naquele momento em Damasco, naquele caminho. Quando ele ouviu do próprio Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele pergunta ao Senhor, Jesus se apresenta para ele. Quem és tu, Senhor? Talvez muitos nessa noite estejam nessa situação. O que esse irmão está pregando aí? O que ele está fazendo aí? Eu estou pregando o que o Paulo passou a pregar depois desse encontro. Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Está sentado à destra de Pai Todo-Poderoso. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Naquele dia, Saulo, ele faz duas grandes descobertas. A primeira descoberta: Jesus de Nazaré estava vivo. Ou seja, os cristãos estavam certos ao pregar essa mensagem que Paulo tanto odiava. Paulo não somente odiava a mensagem, mas ele odiava o próprio Jesus. Porque ele não queria aceitar como judeu, fariseu, que Jesus tinha sido o Messias, o enviado, o Salvador. Aquilo mexeu profundamente com a alma, com a essência de Saulo. Toda a espinha dorsal do judaísmo ruiu naquele dia. Tudo aquilo que ele passou a vida inteira estudando, caiu naquele dia em Damasco. Como é difícil para homens como Saulo, que estudou boa parte da vida com grandes mestres, que conhecia profundamente a lei, se orgulhava disso, mas naquele dia tudo isso veio abaixo, quando Jesus apareceu para ele. Eu não sei na sua vida, mas quando Jesus apareceu na minha vida, Ele fez a mesma coisa comigo. Ele me colocou de joelho. Ainda bem que Ele não disse: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões, como Ele disse com Saulo. Glória a Deus por isso. Mas Deus foi misericordioso comigo, irmãos. Que descoberta impactante ele teve. O Cristo que todo mundo pregava em Jerusalém, ressurreto, estava naquele momento frente a frente com o seu algoz, frente a frente com aquele a qual ele perseguia. Aquilo foi forte demais para a vida de Saulo. Aquilo foi impactante, irmão. Você já imaginou? Você passar uma vida inteira de estudo, de conhecimento, passar uma vida inteira fazendo algo que está certo e você descobrir que nada daquilo estava certo, irmão. Que você está perdido ou estava perdido, mas Jesus te encontrou nessa noite. Ou te encontrou outras noites, ou um dia Ele te encontrou, não sei, mas Ele te encontrou, irmãos. A segunda grande descoberta que Saulo fez nesse dia foi, ele descobriu
que ele era um pecador perdido e que ele corria o risco de ser julgado por Deus, porque o próprio Deus disse para ele, Jesus disse para ele, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Aquele que tu persegues. Nesse momento, todo o sistema de crenças de Saulo foi abalado, foi implodido, foi destruído. Saulo acreditava estar servindo a Deus, quando na realidade estava perseguindo o Messias, irmãos. Saulo não questionou, mas respondeu com obediência por meio de uma pergunta. Ele disse, que queres que eu te faça? O que nos chama a atenção no texto é que Jesus se revela a Saulo por meio da luz e de uma voz, não para matá-lo, mas para salvá-lo. A graça de Deus, ela não aprisiona, irmãos, ela liberta. Quem nos prende é o pecado. E naquele dia Saulo foi liberto. Todo o seu sistema de crenças, todas as suas filosofias, todos os seus pensamentos ruíram naquele dia. Jesus sacudiu a vida de Paulo. Ele fez contigo, irmão, nessa noite? Ou ele fez contigo algum dia, quando ele encontrou contigo? Sacudiu ou não sacudiu, irmão? Comigo foi assim. Amém? Amém, irmãos? Nessa noite, o Senhor quer abalar alguns sistemas de crenças que ainda existem em nós. Porque esses sistemas de crenças que nos limitam, que nos paralisam, que nos bloqueiam, irmãos, vai nos impedir, de fato, de entender o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo fazia tudo aquilo achando que estava certo, mas ele estava errado. É preciso entender também que Deus não leva em consideração os nossos talentos, Ele não leva em consideração os nossos atributos, Ele não leva em consideração os nossos intelectos. Deus busca aquelas pessoas que possuam um coração disposto a obedecê-lo, irmãos. Eu não estou dizendo que nada disso seja importante, é importante sim. Para Paulo foi muito importante, sim. Tudo aquilo que ele aprendeu, claro, ele vai, nesse momento, aplicar em Jesus. Foi importante ele ter passado esse tempo todo estudando a lei. Só que faltava uma coisa. Faltava algo na pregação de Saulo. Faltava sal na pregação de Saulo. Faltava luz na pregação de Saulo. E tudo isso ele só alcançou naquele dia em Damasco, quando ele teve encontro com Jesus. Amém? Quarta e última lição. No caminho de Damasco, decida a ser fiel ao seu chamado. No caminho de Damasco, decida a ser fiel ao seu chamado. Saulo, movido por um senso de missão, imediatamente após a sua conversão, passou a pregar o evangelho nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Sua mensagem mudou, passou a ser uma mensagem cristocêntrica. É espantoso o que aconteceu com Paulo. No momento que o entendimento veio sobre ele, irmãos, ele não se conteve. Ele passou 3 dias orando e jejuando. Depois que Ananias foi lá e orou por ele voltou a ver. A Bíblia diz que ele se alimentou um pouco. Ele se alimentou do físico. No outro dia, ele estava na sinagoga pregando a Jesus. Eu não sei você, mas eu, no dia que me converti, que aceitei a Cristo, no outro dia eu estava pregando a Jesus. Mesmo sem saber muita coisa, mas eu dizia, Jesus me salvou, Ele quer te salvar. Glória a Deus por isso. Essa é a mensagem mais poderosa do Evangelho, irmãos. Não precisa de muitas palavras.
Basta dizer, Jesus te ama, Ele tem uma obra na tua vida e Ele quer te salvar. Não precisa de muitas palavras. Precisa apenas a ser obediente ao Senhor. Obedecer a sua voz, fazer a sua vontade. Paulo pregou a tempo e a fora de tempo. Paulo pregou em prisão e em liberdade, com saúde e doente. Pregou em lares. Paulo pregou em templos, nas ruas, nas praças, na praia, no navio, em escolas. Paulo pregou com lágrimas e no poder do Espírito Santo. E as pessoas passaram a olhar para Paulo e disseram assim, tem algo diferente nele. O que aconteceu com ele? Antes a mensagem dele era mais, farisaica. Mas agora existe uma graça sobre a vida desse homem. Ele está pregando com um amor que eu nunca nem vi e nunca nem senti. Paulo pregou com lágrimas e no poder do Espírito Santo. Essa é a verdadeira pregação. A pregação, de fato, é aquela que é criada com lágrimas e com o poder do Espírito Santo. Nós somos apenas vasos, o poder dele, a honra dele, a glória dele, tudo é do Senhor. Aonde Paulo chegava com a sua mensagem, os corações eram impactados. Eram impactados com o Evangelho, como ele mesmo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. A minha palavra, a minha pregação, não consistem em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. E de poder. Não obstante, ele foi o maior evangelista, o maior missionário, o maior pastor, o maior pregador, o maior teólogo, o maior plantador de igreja da história do cristianismo, irmãos. E nas igrejas que Paulo fundou, ele as pastoreou com zelo, amor e responsabilidade. Mas tudo isso começou no caminho de Damasco. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Talvez você esteja distante do seu chamado. Talvez você esteja com medo, com dúvidas, inseguro, confuso, ou mesmo não tenha ainda descoberto o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Todos nós que tivemos um encontro com Cristo, passamos a carregar uma mensagem. Diga para o seu irmão, você carrega uma mensagem. E diga para ele, e é poderosa. E por que a mensagem é poderosa? Porque ela está em você? Não, porque quem te entregou é poderoso. A mensagem que Jesus deu para Paulo foi poderosa. Ao ponto dele não perder nem um minuto, quando a visão veio sobre ele, e imediatamente ele estava na sinagoga, pregando a Jesus, o Filho de Deus. Aquilo foi loucura para muitos, irmãos. Afinal de contas, ele estava indo para Damasco, irmãos, para prender cristãos. As pessoas não compreenderam no início. As pessoas não vão compreender quando você também tomar uma decisão com Cristo. Mas por que você fez isso? Tu acabou a tua vida. Não faz isso. O Senhor tem urgência em nos usar para alcançar aqueles que estão perdidos, irmãos. Quem entendeu isso foi Paulo. Sabe por que ele pregou? Logo em seguida, quando veio a visão sobre ele, quando ele voltou a enxergar, Paulo queria descontar os anos que ele viveu cego, irmão. Paulo quis descontar os anos que ele estava perdido. Ele não queria mais perder tempo com a mensagem, sabe, irmãos?
farisaica. Ele queria agora pregar uma mensagem que trazia graça, esperança, salvação, cura, milagres, libertação para aquele povo. O Senhor tem urgência em nos usar para alcançar aqueles que estão perdidos. Para terminar, nesta noite, o Senhor quer trocar nossas lentes pessoais por lentes missionais. Há pessoas que estão esperando por um sim de você, um sim de mim. Mas a minha pergunta nessa noite a você que está me ouvindo é: até quando você resistirá à voz do Espírito de Deus? Eu termino com Hebreus capítulo 3, verso 15, que nos diz: hoje, o texto é maravilhoso, ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Não há mais tempo, irmãos. Esse dia se chama hoje. Não há mais tempo a perder. Há pessoas que estão esperando a sua visita. Há pessoas que estão esperando uma palavra vinda de você. Talvez na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade. Elas estão esperando o seu sim. Porque um dia alguém disse sim, e essa pessoa que disse sim foi um canal de Deus para me alcançar. Ele está bem ali sentado. Está bem ali sentado. Sabia? Essa pessoa que foi usada por Deus está sentada bem ali. Ele me apresentou Jesus Cristo. Ele me apresentou Jesus Cristo. Eu estava com 30 anos. Tinha feito uma festa lá em casa. E ele foi. Na verdade, eles foram. E aquele dia, eu não estava comemorando a minha vida, meus 30 anos. Eu entendo, espiritualmente falando, que naquele dia eu estava comemorando a minha morte para o mundo. Porque aquela foi a última festa que eu fiz. Creia nisso. Irmão, mas eu? Sim. Mas eu sou gago. Moisés não disse isso? Não importa, irmão. Irmão, eu não conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não importa, irmão. Estude. Mas ore. Peça direção para o Senhor. Mas não tenho nenhuma formação. Não importa. Eu não sou teólogo. Não importa, irmão. Olhe para Paulo. Tinha alguém mais gabaritado, irmão, do que ele? Mas tinha alguém mais errado do que ele, mais torto do que ele, mais distante de Deus como ele. Não olhe para si com limitações, olhe para si entendendo que você é filho de Deus, e aquele que te chamou é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, irmãos. Fique de pé nessa noite, você que entendeu essa mensagem. Você entende o que eu falei essa noite? Você entendeu o que eu falei essa noite, irmão? Há pessoas esperando por você. Eu não sei se aqui nessa noite, nesse exato momento, está sendo Damasco para você. Mas eu quero que você entenda que nessa noite, você precisa tomar uma decisão importante na sua vida. Você precisa dar o primeiro passo, irmão, um passo de fé. Na medida que você vai dando o passo de fé, Deus vai te honrando. Deus vai sendo glorificado. Deus vai te capacitando para fazer a boa obra. Amém? Você é especial para Deus. Você carrega uma mensagem poderosa, irmão.
Se você analisar todas as cartas que Paulo escreveu, como ele descreve o amor que ele tem para com os irmãos, o amor que ele tem para com a igreja, e quantos, irmãos, milagres foram feitos através da vida daquele homem, irmãos. Aquele homem também carregou consigo, ao longo da sua vida, depois dessa conversão, ele carregou consigo marcas profundas em sua alma e no seu corpo. Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele literalmente carregava cicatrizes no seu corpo. Os açoites que ele sofreu, os apedrejamentos, irmãos. Esse homem foi picado por uma víbora, por uma serpente, irmãos. Mas nada disso impediu de Paulo pregar uma mensagem. Essa mensagem chamava O Caminho. Os cristãos naquela época, não existia o nome cristão. Eles eram chamados a princípio de aqueles que estão no caminho.